Olá, pessoal! Nesta unidade, aprenderemos sobre conjunção, ok? Sair um pouquinho da página, mostrar para vocês que a gente vai estudar sobre conjunção, certo? A conjunção, ela tem a função principal de unir, tá, dois termos da oração, certo? Por exemplo, sempre quis ser piloto de avião e estudava bastante para isso, tá? Então, esse "e" aqui é uma conjunção que ele tem a função de ligar essas duas orações, certo? Aí depois, ó, mas aconteceu um imprevisto. Esse "mas", ele tá unindo as duas orações, só que num outro sentido, né? Não de adição. Aqui ele tá somando ideias e aqui ele tá contrariando, certo? Então, basicamente, a conjunção, ela tem essa função. Ela vai ligar as orações, vai ligar um termo com o outro, certo? E aí, aqui nessa página, a gente já tem exercícios a respeito dela. Então, olha, aqui a definição teórica, as palavras que são usadas para ligar termos da mesma função sintática em uma oração recebem o nome de conjunção. E a conjunção também pode ligar duas orações, certo? Essa é a função principal, tá, da conjunção. Veja o exemplo ligando duas orações. A primeira, eu não sabia, se é uma conjunção, ainda poderia voar. Uma segunda oração, certo? Então, olha, na página 46, nós já temos alguns exercícios sobre elas. As locuções, assim como todas as locuções, né, gente? A conjuntiva não vai ser diferente, ela vai ser formada por dois termos, certo? Que têm o mesmo significado ou valor de conjunção. São as chamadas locuções conjuntivas. Há algumas expressões formadas por duas ou mais palavras que também exercem a mesma função de conjunção. Estas expressões são denominadas locuções conjuntivas. Observe o exemplo. Haverá jogo desde que não chova, tá? Então, esse desde que está ligando uma oração à outra, certo? E ela tem duas palavrinhas, portanto, locução Eita, tá difícil, gente. Locução conjuntivas, tá? As conjunções e as locuções conjuntivas, elas auxiliam na construção de um sentido, pois ajudam a formar no texto as relações de coerência e de coesão. Dependendo do contexto em que são utilizadas, as conjunções e as locuções conjuntivas exprimem diferentes ideias. Elas podem ser classificadas como conjunções coordenativas, que ligam termos e orações independentes, ou conjunções subordinativas, que ligam orações dependentes, que daqui para frente nós estudaremos, tá? Num determinado ponto do nosso conteúdo, começaremos com as orações coordenadas e as orações subordinadas, certo? Mas no momento, só a classificação já nos basta, certo? Então, aqui nós temos uma tabela sobre as conjunções, certo? A sua classificação em relação a se ela é coordenativa, frases independentes, ou se ela é subordinativa, frases ou orações dependentes uma das outras, tá? E aqui nós temos locuções e conjuntivas também. E nem, tá? Elas têm a ideia de adição. Aqui um exemplo. Segurança e independência são direitos de todas as pessoas, tá? Então, esse "e", ele está somando aqui nas orações. Aqui nós temos o mas, o porém, o entretanto, o no e o entanto, que nos dão a ideia de oposição. Então, o exemplo. Pessoas com deficiências têm direitos, mas
também tem deveres. Mais uma listinha. Por isso, logo, portanto, por consequente. Nós temos a ideia de conclusão. Exemplo, acessibilidade proporciona liberdade. Por isso, é uma condição essencial. Ora, ou, seja, quer, tudo isso nos dá a ideia de alternância. Normalmente, elas são usadas duas vezes. Ou, ora, seja, quer. O Estado deve anunciar, ou melhor, o Estado deve cuidar de todo cidadão, seja ele da zona urbana, seja ele da zona rural, tá? Então, ó, repetição da palavra seja, tá? Assim como nas outras também que indicam alternância. Pois e por quê? Dão a ideia de explicação. Não atravesse a rua fora da faixa de segurança, pois pode ser muito perigoso, tá? Então, esse pois, ele dá uma ideia de explicação. Já que, visto que, aqui nesse caso é uma locução conjuntiva, né? Ele nos dá a ideia de causa e o exemplo. Ela não pôde atravessar a rua, já que falta rampa de acesso. Já que, tá? Então, aqui é uma locução conjuntiva. Se, desde que, caso, a menos que, tá? Dão a ideia de condição ou de hipótese. Exemplo, seria mais fácil se houvesse acessibilidade, né? Então, esse se tem a função de condição. Quando, sempre que, enquanto, logo que. Nos dá a ideia de tempo. Exemplo, só conseguirei visitar meus pais quando o trajeto for acessível. Então, o quando aqui dá uma ideia de tempo. Para que, a fim de que, locução, novamente, né, conjuntiva, que nos dá a ideia de finalidade. Não estacione em frente à rampa, para que a travessia fique livre, né, com a finalidade de que a travessia não fique impedida, ok? Então, aqui, até a página 47, nós tivemos alguns exercícios e a descrição de cada uma dessas conjunções e suas funções, né, suas circunstâncias. E a partir daqui, a gente tem atividades na página 48, tá? E 49. Só que, a princípio, nós voltaremos lá para a página inicial, tá? Que é aqui, onde se inicia a conjunção, tá bom? Leremos novamente essa história da página 45, tá bom? E completaremos os exercícios da página 46, tá? E 47, tá bom? Até lá, na aula online, para verificação destes exercícios, ok? Obrigada, até lá!